Olá, meu nome é Daniel Passos Dick, pesquisador, estudioso, melômano. Melômano, para quem não sabe, é aquela pessoa que ouve em música clássica, né? E colecionador. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os quartetos de cordas de Villa-Lobos, números 15, 16 e 17, né? A aula de hoje não vai ser muito longa, mas futuramente vou falar sobre outros compositores, até porque meu programa de Villa-Lobos está acabando. Mas tudo bem, vamos lá. Villa-Lobos, quarteto de cordas meus 15, 16 e 17. Se a orquestra foi um universo onde a expressão de Villa-Lobos explodiu de forma mais magistral, há um campo onde seu sentido do timbre, sua profundidade e suas inovações sonoras lhe valeram vitórias não menos excepcionais. Aí, dois pontos. O da música de câmara. Este pode ser esquematicamente dividido em três categorias. Aí se coloca dois pontos aqui: as formações instrumentais inusitadas, incluindo sopros e às vezes coros, como quarteto com vozes femininas, abre-se um parênteses aqui, 1921, o noneto, abre-se outro parênteses aqui, 1925. Não, aliás, o noneto, abre-se um outro parênteses aqui, 1923. Os choros número 3, abre-se outro parênteses aqui, 1925. E número 7, a gente conhece, 1924. Os duos, trios, quintetos para diversos instrumentos, e, enfim, o conjunto impressionante dos 17 quartos de cordas que se constitui pelo somatório de experimentações que contém e, por sua extensão no tempo, a parte dominante de sua obra de câmara. Não conhecê-los seria o mesmo que ignorar a importância das séries produzidas pelo compositor húngaro Béla Bartók e o compositor russo Dmitri Shostakovich, ou Shostakovich, quem quiser, caso quem queira pronunciar, falar, né, assim. Depois do quarteto número 1, de 1915, Villa-Lobos cultivou essa forma durante toda a sua vida, porque na realidade o quarteto número 1 foi o primeiro quarteto que ele compôs, com alguns períodos de interrupção. Admirador de Haydn, e Haydn, Joseph Haydn, compositor austríaco contemporâneo de Mozart no século XVIII, foi um dos primeiros, foi o que criou o gênero da obra de câmara dos quartetos de cordas, né? Admirador de Haydn, no entanto, liberou-se das formas tradicionais, utilizando a justaposição, as reprises variadas, os contrastes de tonalidades e de timbres. Outros componentes de uma linguagem das mais ricas, a dissonância e a diversidade polifônica colaboram com o desejo enunciado pelo compositor de, aí abre-se aspas aqui, simbolizar o sincretismo de todas as raças do Brasil. Esta concepção multiforme se alimenta de elementos perfeitamente naturais, e Villa-Lobos não se deixou jamais levar, só para parecer moderno, a qualquer tipo de estetismo destrutivo. Composto em 1954, muito concentrado e original por suas sonoridades incisivas, o quarteto número 15 é conhecido como Quarteto dos Harmônicos. Apenas esboçados no allegro non troppo inicial, com seus motivos curtos, os efeitos criados pelos harmônicos em notas duplas, os pizzicati. Pizzicati, para quem não sabe, é quando um instrumentista pega um violino, violoncelo, uma viola, fica assim, né, e faz assim com o dedo nas cordas do violino, da viola, do violoncelo, né? Os pizzicatos de harmônicos e os trinados criam um clima irreal no segundo movimento. Moderato sustentado por uma melodia no registro grave. Sobre o scherzo é um minueto, uma brincadeira, né? É um minueto, uma brincadeira, né? Sobre o scherzo que se segue,
O grande pianista brasileiro Arnaldo Estrela, em seu notável estudo sobre esses quartetos, diz que, aí abre-se aspas aqui, Villa-Lobos alcança aqui a leveza despreocupada que perseguiu ao longo dos seus quartetos, como espécie de alívio para a carga emocional dos andantes, nos quais derramou incontidamente a sua intensa atividade, não, a sua intensa afetividade. É. Villa-Lobos alcança aqui a leveza despreocupada que perseguiu ao longo dos seus quartetos, como espécie de alívio para a carga emocional dos andantes, nos quais derramou incontidamente a sua intensa afetividade. O tema principal do allegro final está com o violoncelo e a conclusão se desenvolve num contraste persistente. Aí ele diz, Villa-Lobos diz para ele mesmo, né? Abre-se aspas aqui. Eu gosto muito de escrever quartetos, nos confiava Villa-Lobos durante uma reunião pública que organizamos em Paris na primavera de 1958. Aí ele diz, abre-se aspas aqui. Pode-se dizer que é uma mania. Eu acabei o 17º e já comecei o 18º. Né? Porque, na realidade, Villa-Lobos, quando terminou o 17º quarteto, ele começou a primeiro escrever as primeiras notas aos primeiros compassos do 18º quarteto. Só que o que aconteceu? Ele teve um câncer, morreu, faleceu, né? E aí, quando a gente faz um trabalho importante na vida e a gente falece, morre, os nossos sonhos, trabalhos, projetos ficam inacabados e incompletos. Às vezes eles nem são continuados por outros, né, por outras pessoas, né, e às vezes sim e às vezes não, né. No caso, no caso do Requiem de Mozart, quando Mozart morreu, né, só para dar um exemplo, um aluno dele chamado Franz Xaver Sismayer, né, continuou o Requiem porque Mozart, quando morreu, ele não terminou o Requiem. E esse aluno dele, austríaco, Franz Xaver Sismayer, continuou o Requiem de Mozart até o final. Né? Só para dar um exemplo. Né? Mas ele morreu no ano seguinte sem terminar este quarteto em sua 13ª sinfonia. No fim de sua vida, ele ainda ilustrava todas as formas, mesmo as mais pessoais, dois pontos. Coros a capela, e abre-se um parênteses aqui, bendita sabedoria, conjunto de violoncelos. Aí abre-se outro parênteses aqui, fantasia para orquestra de violoncelos. É um detalhe, essa fantasia para orquestra de violoncelos Villa-Lobos é uma orquestra com mais de 80 violoncelos, eu já ouvi falar, não tenho um CD dessa obra de Villa-Lobos, Fantasia para Violoncelo e Orquestra, uma orquestra de 80 violoncelos, só violoncelos, trocada por um violoncelista americano, Bernard Greenhouse. Uma obra excelente, de Villa-Lobos, né? Afresco vocal e orquestral. A Floresta do Amazonas, que é uma das minhas músicas preferidas, profundas de Villa-Lobos. Assim como sua música de câmara de uma categoria admirável. Datados respectivamente de 1955 e 1957, os quartetos 16 e 17, límpidos e rigorosamente equilibrados, pertencem a esta fase criativa final que podemos qualificar de universal. No allegro que abre o número 16, o fluxo geral no allegro que abre o número 16, o fluxo geral do movimento nasce de sua riqueza temática, assim como seu desenvolvimento rítmico. Com seus dramáticos efeitos de esforçando e, e suas longas frases meditativas, o Molto Andante continua sendo um dos episódios mais melancólicos de sua obra. Um scherzo, um minueto, uma brincadeira, dos mais bem-vindos, por sua fluidez e habilidade na utilização dos instrumentos, se coloca em contraste. Um episódio vivace serve de transição para o final molto allegro,
de uma fantasia desenfreada e engenhosa em suas cadências e efeitos instrumentais. A simplificação da linguagem, a simplificação da linguagem, o despojamento e a clareza que marcam as derradeiras composições do músico brasileiro nos deram uma última obra-prima, o Quarteto de Cordas número 17, que o Quarteto de Cordas número 17, mesmo que ele tenha começado no início o número 18, que ele faleceu, não chegou a terminar, né? Acho que quando ele escreveu o número 18, primeiras notas, compassos, Quarteto de Cordas número 17, né? Ele não, que foi o último quarteto de cordas que Villa-Lobos compôs antes de ter falecido, né? Ele não havia perdido nada de sua força de conquistador, como prova o primeiro allegro, cujos desenhos melódicos são confiados ao primeiro violino. A nostalgia do lento em três partes, uma espécie de adeus à vida, deixa uma impressão de desalento. Mas o compositor não foge à regra de dissipar sua intensa, mas o compositor não foge à regra de dissipar sua tristeza com o teso de um fluir incessante. Brilhante e cheio de verve, brilhante e cheio de verve é pontilhar dificuldades para todos os instrumentos. O allegro vivace final se anuncia de maneira mais enérgica e decidida. Um breve intermezzo introduz uma melodia encantadora ao violino, a paisagem harmônica. Um breve intermezzo introduz uma melodia encantadora ao violino. A paisagem harmônica é cheia de serenidade. A primeira seção é recapitulada e a obra se conclui com uma brilhante coda. Coda é o ponto final, o ápice de um movimento, né? Um cume do movimento de uma quarteto, de uma sinfonia, de um concerto na música clássica. Bom, segundo as palavras do crítico francês Pierre Vidal, Paris, janeiro de 1990. Pierre Vidal, Paris, janeiro de 1990. Né? Uma nota, traduzido do original francês por Mário de Aratânia. Sou Daniel Passos Dique, espero que tenha aproveitado os comentários, explicações que faço. Eu não vou ficar só limitado a Villa-Lobos, daqui a algum tempo vou evoluir nos programas clássicos, mas falou-lhes sempre mais. Obrigado, prazer, obrigado a todos.